hear me now? Olá pessoal, estamos aqui para uma aula. Dessa vez vamos falar sobre o ativo imobilizado, dentro do ativo imobilizado, a gente já viu nas aulas anteriores que existe a depreciação e hoje a gente vai ver as formas de calcular essa depreciação. Isso é sempre questão certa da CESP. Então, se você sabe já o que é ativo imobilizado, se você já sabe o que é depreciação, agora você vai ver como calcular a depreciação. E nas questões da CESP, eles colocam sempre uma questão envolvendo o ativo imobilizado, você tem que ter conhecimento do que é o imobilizado, você tem que ter conhecimento da forma de calcular a depreciação, do que é valor depreciável, do que é valor residual, além de você também fazer o teste de recuperabilidade. Então, as questões, elas sempre abrangem o conhecimento de todos esses pontos. Então, é importante você dominar isso. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada rumo ao seu sucesso na aprovação, ok? Então, vamos dominar as questões da CESP. Antes de tudo, você dá logo um joinha aí no meu vídeo, tá joia? E me segue lá no Instagram também, tá? @marciamslima. Aí eu coloquei as minhas redes sociais. E vamos lá, vamos ao que interessa, porque você tem que aprender tudo sobre o ativo imobilizado. Eu coloquei aí inicialmente para a gente falar os métodos de calcular a depreciação. Então, o primeiro método que a gente tem é o método das cotas constantes, ou também chamado método linear, né? Através desse método, você vai calcular a depreciação do bem de forma constante mesmo, como a própria palavra diz, de forma linear, ou seja, durante o período que for a vida útil do bem, você vai pegar o valor do bem e dividir por esses meses que o bem tem de vida útil. Então, cada mês vai ser o mesmo valor a ser depreciado. Por isso, daí as cotas vão ser constantes, vão ser iguais, os valores da depreciação mensal, tá? Esse método, ele é o mais utilizado porque é o método mais simples. Você tem, por exemplo, um veículo que você compra esse veículo por 30 mil. Esse veículo tem uma vida útil de 5 anos. Então, você vai pegar esses 30 mil, dividir pelos 60 meses, que representam 5 anos. E aí, você vai achar o valor mensal da depreciação. Aqui eu coloquei um exemplo de um veículo que custa pouquinho, custa 10 mil reais. E aí, vida útil de 5 anos, ou seja, cada ano você vai depreciar 20% desse bem. Então, durante o ano a gente vai ter 2 mil de depreciação. Se você dividir por mês, que a depreciação ela tem que ser contabilizada mensalmente, certo? A gente vai ter o valor de 1.6667 ao mês. No final dos 5 anos, esse veículo vai estar totalmente depreciado. Lembrando que nesse exemplo eu não coloquei valor residual, ou seja, no final dos 5 anos ele vai estar valendo zero. Mas se tiver alguma questão envolvendo o valor residual, né, como eu falei na aula passada, o valor residual é o quê? É quanto o bem deve no final da sua vida útil. Então, supondo que esse bem ainda deva 500 reais, ainda valha 500 reais no final da sua vida útil. Então, eu vou pegar os 10 mil menos o valor residual e eu vou depreciar apenas os 9.500, que é o valor depreciável. Tá? Então, lembrem bem desses conceitos. Valor depreciável é aquele valor que a gente vai depreciar ao longo do período. E se eu usar o método das cotas constantes, eu vou dividir esse valor pela quantidade de meses de vida útil do bem. Entendido? Seguindo, vamos lá. Eu tenho o segundo método, que é o método das somas dos dígitos dos anos. Lembrando que esse método também já foi questão de prova, tá? Eu vou mostrar para vocês. E como é que a gente calcula esse método das somas dos dígitos dos anos? Você vai pegar a quantidade de anos de vida útil do bem. Vamos dizer que a gente tinha o nosso veículo com 5 anos de vida útil. Então, eu vou somar os dígitos dos anos. Então, eu vou ter 5 anos, mais 4 anos, mais 3 anos, mais 2 anos, mais 1 ano. Então, eu vou somar, eu vou chegar ao valor de 15, né? Deixa eu passar. Aqui eu vou ter, ó. Deixa eu frisar aqui para vocês. Eu vou somar os dígitos dos anos, ou seja, a quantidade de anos que vai ser
a vida útil do bem. E aí eu chego a esse valor da soma dos dígitos dos anos. Depois eu pego o seguinte, bem, no primeiro ano o bem tem 5 anos de vida útil. Então 5 dividido pela soma dos dígitos dos anos vezes o valor do bem. E aí, no primeiro ano, a gente vai chegar num valor de depreciação bem maior. Por exemplo, no ano 1, eu peguei a quantidade de anos de vida útil do bem dividido pela soma dos dígitos dos anos, tá? Que eu achei aqui, certo? Esse valor aqui está relacionado. E aí, vezes 10 mil, certo? Eu vou achar aqui esse percentual. 5 dividido por 15 vai dar 33,33. Vezes o valor do bem. Então, no primeiro ano de vida útil do bem, eu vou depreciar ele no valor de 3.333,33 ao ano. E, dividido pelos 12 meses, eu vou ter 277,78 ao mês. Esse vai ser o valor depreciável mensal. Então, vocês podem fixar o seguinte, olha. Na soma dos dígitos dos anos, no primeiro ano eu vou ter um valor alto, né? 1/3, né? A gente vê que está sendo depreciado 1/3 do bem já no primeiro ano. E aí esses percentuais eles vão diminuindo ao longo dos anos. No final dos 5 anos de vida útil do bem, eu vou fechar a depreciação dele em 100%, tá? Quando eu somar esse valor depreciável total, eu vou ter os 10 mil. Então, no primeiro ano deu 3.333. No segundo ano, o valor depreciável já vai baixar para 26,67%. Vai dar 2.66667. No terceiro ano, eu vou depreciar 20% desse bem, ó. Terceiro ano dividido pela soma dos dígitos dos anos. Vai dar 20% de depreciação no terceiro ano. Então, vezes o valor do bem, vai dar 2.000 no ano. Se eu dividir pelos 12 meses, vai ser 1.667 mensal. No quarto ano, eu vou ter só 2 anos de vida útil do bem, dividido pela soma dos dígitos dos anos, e aí eu vou ter um percentual de 13,33% de depreciação. Vezes o valor do bem, vai dar 1.333,33 ao ano, e ao mês vai ser 111,11. No último ano, o bem vai ter só 1 ano de vida útil restante, então o percentual de depreciação vai ser 6,67. Vezes o valor do bem, vai dar 666,67. Se eu somar aqui todos esses valores, pessoal, de depreciação, eu vou fechar o valor que é os 10 mil aqui de vida do valor do bem, certo? Então, na soma dos dígitos dos anos, o que vocês têm que fixar? Que a depreciação no primeiro ano é bem alta, é 1/3 do bem, e vai diminuindo, 26,67, no terceiro ano 20%, no quarto ano deu 13,33 e no último ano 6,67. Então, o valor da depreciação vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque com a soma dos dígitos dos anos, né? Primeiro ano a gente vai pegar 5 dividido pela soma dos dígitos dos anos. 5 é a vida útil do bem, tá? Os 5 anos. E aí a gente vai diminuindo. Passou 1 ano de vida útil, o bem só tem 4 anos, o bem só tem 3 anos, o bem só tem 2 anos, o bem só tem 1 ano. Então, a gente sempre vai dividindo essa vida restante do bem pela soma dos dígitos, tá? Então, vamos lá. O terceiro método é o método das unidades produzidas, tá? Nesse método, eu vou verificar quanto de capacidade a minha máquina vai ter de produção. E aí, digamos que a capacidade do bem seja aqui a gente colocou capacidade total 1.000 unidades. E no primeiro ano, né, ela produziu 100 unidades. Então, ela produziu 10% da capacidade total dela. E a gente vai depreciar, nesse caso, 10%. Então, vai ser proporcional à capacidade do bem. Então, se o bem ele tem a capacidade de produzir 1.000 unidades ao longo da sua vida útil, né? O bem não tem um prazo de anos de vida útil, ele tem uma capacidade de produção. E aí a gente vai pegar as unidades que produziu no período, dividir pela capacidade total desse bem, e a gente vai vendo quantos % ele está se desgastando de acordo com o que ele está produzindo. Então, esse é o método das unidades produzidas, tá? Também é um método simples, certo? Aí a gente tem também, pessoal, a figura da depreciação acelerada, tá? Deixa eu diminuir isso aqui para não atrapalhar a gente.
A depreciação acelerada é quando o bem ele é usado além do normal. Então, supondo que o bem só é utilizado 8 horas por dia no expediente normal. Então, nesse caso, ele vai ser depreciado, vai ter o fator 1 de utilização. Então, vamos dizer que eu tenho um maquinário que ele tem 10 anos de vida útil e eu utilizo o método das cotas constantes, ou método linear. Eu vou depreciar 10% ao ano. Se eu utilizo esse bem de forma normal, eu vou multiplicar pelo fator 1, eu vou depreciar os 10% ao ano e pronto. Digamos que eu use esse bem por 16 horas, então eu uso ele por 2 turnos. Então, eu já vou depreciar esse bem uma vez e meia o seu valor normal de depreciação. Então, a gente vai ter aqui o fator de 1,5. E se eu utilizar esse bem 24 horas, se eu utilizar ele em 3 turnos, então eu vou poder depreciar ele multiplicando a depreciação pelo dobro. Então, vai ser fator 2. Se ele tem 10 anos de vida útil, vezes 2, eu vou multiplicar, né? E todo ano, ao invés de depreciar 10%, eu vou depreciar o dobro, eu vou depreciar 20%, porque esse bem está sendo usado, né, nos 3 turnos. Ok? Então, ele vai ser depreciado de forma acelerada, né, em menos tempo. Daí, o próprio nome diz depreciação acelerada, certo? E aí, considerando, a gente tem aqui o exemplo, a taxa normal de 10%, o bem, ele vai ser depreciado em 15% se ele for utilizado em 2 turnos, e ele vai ser depreciado em 20% se ele for utilizado em 3 turnos, que dá 24 horas. São essas 3 formas de calcular a depreciação. Agora, vou mostrar para vocês como é que a CESP cobra isso, tá? A gente teve um concurso para Cefaz do Rio Grande do Sul, agora em 2019, tá? E a CESP colocou a seguinte questão. Vamos lá. Em 2 de janeiro de 2015, determinada empresa incorporou seu imobilizado um equipamento industrial pelo valor de 120 mil, esse é o valor do bem. O fornecedor informou que a vida útil do equipamento é de 15 anos, de acordo com o fornecedor. Mas a empresa verificou que revistas especializadas apontam durabilidade de 12 anos. E assim pretende utilizar o equipamento por 10 anos. A empresa tem por prática considerar um valor residual de 10% em todos os seus equipamentos industriais. O equipamento é destinado ao uso em 2 turnos de 8 horas e a empresa aplica a depreciação contábil acelerada pelo método da linha reta com cotas constantes. Observe a quantidade de informações que ele deu nessa questão. E aí, o que ele pede? No exercício 2017, depois de contabilizada a depreciação do período, o valor contábil líquido do bem era. Então, ele quer o valor contábil líquido do bem quando? No final de 2017. Então, aí eu vou ter a depreciação, o bem começou a ser utilizado em janeiro de 2015, então eu vou ter o ano 2015, o ano 2016 e o ano 2017. Então, são 3 anos de depreciação, certo? Quanto é o valor do bem? Bem, o valor do bem é o que a empresa pretende utilizar. São 10 anos a durabilidade desse bem. O valor inicial dele foi 120 mil, né? Mas a empresa, ela considera que no final dos 10 anos, esse bem ainda vai valer 10% do seu valor. Então, eu tenho 120 mil, no final dos 10 anos, ele ainda vai estar valendo 10%, 12. Então, 120 mil menos 12, eu vou depreciar 108 mil. Esse vai ser o valor depreciável. E aí, para facilitar, eu coloquei os cálculos para a gente... Essas aqui são as alternativas. Vamos achar o valor contábil líquido do bem, tá? A gente tem aqui o valor do bem, 120 mil, certo? Esse bem, ele tem um valor residual de 10%, que equivale a 12 mil. Então, a gente vai ter um valor residual de 12 mil, resultando num valor depreciável de 108. Então, esse é o valor que eu vou depreciar ano a ano. O bem tem vida útil de 10 anos, então, eu vou depreciar ele, 108 mil dividido por 10, vai ser 10.800 a depreciação anual desse bem, tá? Como a questão diz que o bem ele é usado em 2 turnos, certo? Em 2 turnos, como a gente viu, turno normal é 1, 2 turnos 1,5,
né, 3 turnos, 2. Então, esses são os fatores utilizados. A gente vai pegar essa depreciação anual vezes 1,5 vezes, porque ele informa que o bem ele é utilizado em 2 turnos. Então, nesse caso, a gente vai ter um valor de depreciação, se fosse utilizado em apenas um turno, seria 10.800. Como ele usa em 2 turnos, a gente vai ter 16.200 o valor da depreciação anual, certo? Logo, se ele for utilizado por 3 anos, a gente vai ter vezes 3, a depreciação vai ser 48.600. Então, a gente tem 16.200 de depreciação acelerada, vezes 3 anos, tá? Esse aqui é o período. A gente vai ter uma depreciação de 48.600. Esse é o valor da depreciação acumulada que a gente achou. Mas a questão não está pedindo isso, a questão está pedindo o valor contábil líquido do bem. Então, eu vou ter o valor de 120 mil menos essa depreciação que eu achei. Então, o valor contábil líquido vai ser 71.400. Então, vamos ver lá qual é a alternativa. 71.400, você observa que ele botou letra A, inferior a 70 mil. Letra B, superior a 70 mil, inferior a 74. Se a gente achou o valor, né, de 71 mil. E aí a gente acha a resposta, que é a letra B, tá? Aqui ele colocou letra C superior a 74, não é? Letra D superior a 78 e letra E superior a 82. Então, ele bota uma margem aí dessa depreciação, ok? Então, a gente achou aí uma depreciação no valor de 48.600 e o valor contábil líquido do bem, que é o que ele está pedindo, é 71.400. Então, vocês observam, pessoal, nessa questão que ele pede. Você precisa saber o que é valor residual, você precisa saber qual o valor que você vai depreciar, você precisa saber como é que calcula a depreciação pelo método das cotas constantes, certo? E aí você precisa saber também que a depreciação acelerada, ela pode ser usada, no caso, 1 é o fator normal, se for usado em 2 turnos, é 1,5 vezes, em 3 turnos, 2. Então, você precisa saber também desses fatores. Então, é uma questão que envolve conhecimento de vários pontos. E aí, chegamos a também mais uma questão da Polícia Federal, para agente da Polícia Federal de 2018. Agora, vamos ver como é que ele cobra, né, a questão da depreciação. Determinada sociedade comercial realizou no período corrente as transações apresentadas a seguir. E aí ele coloca 3 transações. Na primeira, disse, apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo. Então, a terceira cota, então está apropriando pelo terceiro ano. Originalmente adquirido por 60 mil. Então, o valor original do bem foi 60. Com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar um valor residual de 10% para todos os seus bens. O método de depreciação empregado é o da soma dos dígitos dos anos. Ok? Então, ele dá essa informação aí. Vocês observem que ele sempre coloca um valor residual de 10%. Na questão anterior também era um valor residual de 10%. E aí a gente tem essa outra afirmação, né, que aí é um objeto de análise posterior. Temos essa terceira informação também. E aqui ele pede o quê? Nessa situação hipotética, a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. Então, a gente precisa calcular a depreciação para saber o valor dela quando acumulada, tá? Vamos lá. A gente tem um bem no valor de 60 mil. No final dos 5 anos de vida útil desse bem, ele vai estar valendo 10% disso. Ele vai estar valendo 6 mil. Então, qual o valor que a gente vai depreciar? Vai ser o valor dos 60 menos o valor final desse bem, que é o valor residual. 60 menos 6 vai ser 54 mil que a gente precisa depreciar ao longo desses 5 anos. E como é que a gente vai depreciar esses 54 mil? Usando o método da soma dos dígitos dos anos. Então, vamos lá. Lembra que a gente já falou o seguinte, na soma dos dígitos dos anos, a gente vai somar os anos de vida útil do bem, né? No primeiro ano vai ser 5 anos de vida útil que ele tem, dividido pela soma dos dígitos dos anos. Se são 5 anos, a gente vai ter 5 anos, mais 4 anos, mais 3 anos, mais 2 anos, mais 1 ano. Isso vai dar 15. Então, no primeiro ano é 5 dividido por 15. No segundo ano, a gente vai ter 4 dividido por 15. No terceiro ano, 3 dividido por 15.
no quarto ano 2 dividido por 15 e no último ano 1 dividido por 15. Então, cada ano a gente vai achar essa divisão e multiplicar pelo valor do bem, que é o valor de 54 mil, que é o valor depreciável, tá? E aí, vamos lá, vamos fazer as continhas para descobrir se é esse valor de 10.800. Então, temos aqui o veículo valendo 60 mil, o valor residual dele 6 mil, a gente chega em 54 mil, que é o valor que a gente vai depreciar. No primeiro ano, eu vou ter 54 mil vezes 5 dividido por 15. Então, vou ter 18 mil de valor de depreciação no primeiro ano. No segundo ano, eu vou ter 54 mil vezes 4 dividido por 15. Isso dá 14.400. No terceiro ano, a gente vai ter 54 mil vezes 3 dividido por 15. Vai dar 10.800. No quarto ano, a gente vai ter 54 mil vezes 2 anos de resto de vida útil, dividido por 15, vai dar 7.200. E no quinto ano, 54 mil vezes 1 dividido por 15 igual a 3.600. Observe que, como eu falei para vocês, na soma dos dígitos, no primeiro ano é 1/3 do bem que é depreciável. No segundo ano é 26,67. No terceiro ano, a gente vai ter 20% do valor do bem depreciável. Então, se vocês fixarem esses percentuais ano a ano, no primeiro ano é 1/3, no segundo ano, e aí vai diminuindo esses percentuais de depreciação, isso facilita bastante. Por quê? Para você não ter que estar fazendo conta ano a ano, a gente vai fazer o seguinte: no primeiro ano foi 1/3, no segundo foi 26, no terceiro ano a depreciação é 20%. Então, voltando lá para a questão, se eu tenho 54 mil de valor do bem a ser depreciado, e no terceiro ano eu depreciei 20% dele, então vai dar 10.800 o valor depreciado no terceiro ano. E aqui ele está pedindo o quê? Nessa situação hipotética, a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. Se foi 20%, corresponde a 10.800, então a questão ela está correta, certo? Então, nesse caso aqui, se a gente souber que a soma dos dígitos dos anos, ela começa num percentual alto de 1/3 do valor do bem, depois pula para 26, na metade, no terceiro ano é 20%, depois ele passa para 13, depois para 6, então vai diminuindo o percentual, dá para a gente calcular, né, sem precisar fazer muita conta, certo? Observe que ele pediu exatamente no terceiro ano de vida útil, que é quando tem um percentual fechado, né? Dá 20% na soma dos dígitos dos anos, como eu mostrei para vocês, né? No primeiro ano é 33,33, no segundo é 26,67 e no terceiro é 20%. Então, para você não fazer muita conta, né, ele até já colocou um valor meio que fechado, para não ter muita quebra. Certo? Então, a gente tem aqui, resolvendo rapidamente, se você memorizar, né? O macete dessa questão é esse. É você memorizar o percentual de depreciação a ser usado na soma dos dígitos dos anos, certo? No linear, não. No linear, a gente sabe que é tudo igual, né? Todos os meses você vai depreciar a mesma coisa. Né? Lá na soma dos dígitos, não. Começa o percentual alto, vai diminuindo, certo? E aí, nesse caso, quando a gente faz a depreciação, né, qual o lançamento contábil que a gente faz? A gente debita uma conta de despesa de depreciação e a gente credita a depreciação acumulada do bem que a gente está depreciando. Se for veículos, vai ser depreciação acumulada de veículos. Então, observe que no enunciado ele pede o seguinte, olha, a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. Ele não está pedindo o valor da depreciação acumulada no terceiro ano, não. Ele está pedindo qual foi o crédito na conta de depreciação acumulada nesse ano, tá? Então, a gente teve um crédito de 10.800. Então, a questão, ela está corretíssima, certo? É a questão certa. E aí, lembre-se, o macete é você saber o percentual de depreciação no caso da soma dos dígitos dos anos. Tá? Então, vejam lá, percentual, primeiro ano, 1/3, segundo ano, 26,67, terceiro ano, 20%. E aí, 13, os quebradinhos, e 6,67 também. Fechando um total de 100%, ok? Então, no terceiro ano, o valor de 10.800. E aí, a gente tem aqui
o segundo ponto, que é quando o nosso ativo imobilizado ele sofre desvalorização. Então, quando é que a gente vai considerar essa desvalorização do ativo imobilizado? Então, isso aí também é questão certa, é o CPC 01 que trata do teste de recuperabilidade. Então, temos várias questões da CESP, onde eles trazem todo esse conteúdo. Definição de imobilizado, depreciação, teste de recuperabilidade e lançamento também contábil da depreciação. Então, lembre-se, lançamento da depreciação, debita a despesa, acredita a depreciação acumulada do bem correspondente, certo? E aí, nesse teste de recuperabilidade, o que é que a gente vai fazer? Tá? Primeiro, para você analisar se você vai precisar fazer uma redução desse bem ao valor recuperável, você faz o teste. Pega o valor contábil do bem, certo? Se esse valor contábil do bem ele for maior do que o valor recuperável, e aí você tá com o valor na contabilidade bem superior ao valor que você consegue recuperar desse bem. A contabilidade vai estar refletindo a realidade da empresa? Não. Se eu tenho um bem que na contabilidade ele está valendo 10 mil e eu só consigo recuperar 8 mil desse bem, então eu tenho que trazer esse bem para o valor recuperável. Eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade, comparar o valor contábil com o valor recuperável e se o valor contábil estiver acima do que eu consigo recuperar, eu tenho que igualar isso aí, tá? Para minha contabilidade refletir sempre a realidade do patrimônio da entidade. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste para perdas, certo? E aí o lançamento contábil que eu vou fazer nesse caso, eu vou debitar uma conta de despesa com perdas por desvalorização, porque meu ativo se desvalorizou, então eu tenho uma despesa, e eu vou creditar o ajustes para perda por desvalorização. De modo que eu vou ter lá no meu ativo o valor do bem, digamos o valor de 10 mil, menos, aí eu vou ter essa conta aqui, ó, perda por desvalorização, é uma conta redutora do bem, menos o ajuste para perda por desvalorização no valor de 2 mil, que é o valor da perda que eu tô tendo, certo? E aí o valor líquido do meu bem vai ficar os 10 menos esse ajuste, vai ficar valendo 8, que é o valor recuperável desse ativo. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, então digamos que o valor contábil é 8 e eu verifico que o valor recuperável do meu bem é 10. Então tá ótimo, minha contabilidade está refletindo o valor do bem, não estou tendo perda nenhuma, certo? Meu bem está valendo até mais do que na contabilidade. Nesse caso, nada se faz, certo? Então, valor contábil menor que o valor recuperável, não preciso fazer nada, certo? Agora, se na contabilidade está valendo mais do que o que eu consigo recuperar, tenho que fazer a perda por desvalorização, ok? Então, vamos lá. Lançamento contábil. A empresa, ela sempre tem que estar todo período, tá? De acordo com a aula 1 que a gente viu, a cada período, de acordo com a Lei 6.404, acho, se eu não me engano, lá no artigo 178, a lei diz que a gente tem que estar revendo tanto o ativo imobilizado quanto o ativo intangível para verificar se eu estou tendo perdas por desvalorização. E também tenho que rever o tempo de vida útil e o método de depreciação que eu estou utilizando. Quando eu defino o método de depreciação a ser utilizado, eu vou utilizar esse método de depreciação em todo o meu grupo de ativos, certo? Se eu fiz uma provisão lá, um ajuste para perdas, e depois esse bem, ele voltou a se recuperar, né, do valor que havia perdido, eu tenho que desfazer essa perda que eu fiz. Então, se o bem se valorizou, eu tenho que reverter essa perda fazendo o seguinte lançamento. Vou debitar a conta redutora que eu tinha creditado, eu vou debitar a conta de ajuste para perdas por desvalorização e vou creditar uma receita com reversão de perda estimada, porque eu estou tendo um ganho. Eu tinha provisionado uma perda que agora ela não existe mais, então eu tenho que reverter essa perda, certo? Essa reversão, logicamente, não pode ser superior ao valor do bem. Se o bem valia 10 na contabilidade e eu fiz uma provisão, uma perda, um ajuste de perdas de 2 e não existe mais esse ajuste, eu tenho que reverter essa perda até o valor máximo de 2 mil, que foi o valor dela, da perda. Eu não posso reverter
acima do que o valor que eu tinha ajustado de perdas estimadas, ok? Então, esse lançamento aqui vai ser no máximo no valor da perda que eu já tinha estimado anteriormente, certo? Ganhos ou perdas no ativo imobilizado. Ganhos ou perdas no ativo imobilizado é quando eu faço o confronto do valor contábil que eu tenho do meu bem e o resultado que eu obtive. Caso o resultado tenha sido uma alienação ou uma desapropriação, eu posso também ter baixado esse bem porque ele pereceu, porque ele não funciona mais, o bem foi extinto, porque ele se desgastou completamente, ele se tornou obsoleto na liquidação, né, de bens do ativo não circulante, certo? E o que eu considero como valor contábil do bem? Isso aqui é importante também. O valor contábil do bem é o valor que eu tenho registrado lá, menos as depreciações que esse bem teve, ou amortizações ou exaustões, e menos as perdas estimadas. Então, eu considero esses três para chegar no valor contábil do bem. É o valor contábil líquido do bem, é o que vai me interessar. É esse valor contábil líquido que eu vou comparar com o valor recuperável, para saber se eu preciso fazer ou não o ajuste de perdas, certo? E aí vamos para uma questão para vocês saberem como é que a CESP cobra isso, tá? Essa questão, pessoal, foi de escrivão da Polícia Federal. Nessa questão ele diz o seguinte, olha, para a melhoria na qualidade do atendimento ao público, certa unidade policial adquiriu 8 computadores, 3 impressoras, que foram postos em uso na mesma data de compra, nas seguintes condições. Preço de cada computador, R$ 3.500. Cada impressora, 600. Tempo de vida útil, 5 anos, para ambos os equipamentos. A data da compra foi 1º de julho de X0. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Se decorridos 4 anos da data da aquisição, um dos computadores for totalmente baixado do patrimônio por dano irrecuperável, a perda a ser contabilizada será de 2.800. Então, pessoal, vamos analisar agora ponto a ponto, certo? A gente tem o seguinte, a gente tem que o computador, ele valia 3.500, certo? Um computador, né, que ele diz aqui, um dos computadores. Se ele vale 3.500 e ele tem 5 anos de vida útil, 3.500 dividido pelos 5 anos vai dar 700 de depreciação por ano. Se ele foi depreciado por 4 anos, 700 vezes 4 anos vai dar 2.800 de depreciação acumulada até o 4º ano, certo? E aí ele foi baixado, né, no último ano, porque ele teve um dano irrecuperável. Então, eu tenho um computador de 3.500 e eu tenho uma depreciação acumulada dele de 2.800. Então, 3.500 menos a depreciação, o valor contábil líquido desse bem está em 700. E se houve um dano e ele foi baixado totalmente, então a perda que eu tive era o valor líquido que ele estava restante, de 700. Então, nesse caso aqui, o valor de 2.800 é a depreciação acumulada. Ele está dizendo que a perda a ser contabilizada será 2.800. Não, 2.800 é a depreciação acumulada e a perda vai ser o valor restante do bem que ainda faltava depreciar no último ano, que é 700. Então, a perda foi de 700 e não do valor de 2.800. Então, vocês observem que ele troca para induzir você ao erro, tá? Então, muita atenção no que eles estão pedindo, certo? Você pode calcular as coisas corretas e, por falta de atenção, você errar a questão. Você calculou a depreciação dos 4 anos e aí ele bota dizendo que esse valor de depreciação é a perda do bem. Não. 3.500 menos a depreciação acumulada de 2.800, o bem fica com valor contábil líquido de 700. Se ele quebrou, se ele não funciona mais, essa vai ser a perda existente de 700, ok? Então, essa questão, ela está erradíssima, certo? A gente tem aqui questão errada. Aqui eu coloquei os cálculos para vocês verificarem. Ó. Valor da aquisição 3.500, vida útil de 5 anos. Após os 4 anos, a gente vai ter 80% já depreciado e fica só 700 de valor contábil líquido. Esse vai ser o valor da perda existente, tá? E aí eles fazem sempre 2, 3 questões usando
as mesmas informações. Considerando essa mesma informação que ele deu, que você comprou um computador por 3.500, comprou 8 computadores a 3.500, 3 impressoras a 600 cada uma. Nesse caso aqui, ele está pedindo o que mais? Vamos lá. Ele está dizendo, olha, o valor da despesa de depreciação dos 8 computadores a ser contabilizada pela unidade ao final do exercício de X0 será de 2.800. Então, vamos lá. Ele comprou o computador em 1º de julho. Significa que ele comprou na metade do ano. E ele está dizendo que depreciou no final do período, certo? Você comprou 8 computadores a 3.500 cada um. Então, a gente tem aqui as continhas. 8 vezes 3.500, a gente chega ao valor de 28.000 desses bens, certo? Ele diz que a vida útil são 5 anos. Então, 28.000 dividido pelos 5 anos, a gente vai ter um valor depreciável de 5.600. Então, por ano, eu vou depreciar esses 8 computadores, vai dar 5.600. Como ele comprou na metade do ano, então eu só vou ter a metade desse valor a ser depreciado, ou seja, de julho até dezembro, tá? E aí são 6 meses de depreciação, eu vou ter 5.600 dividido por 2. A depreciação acumulada vai ser 2.800, certo? Esses são os cálculos que a gente tem que fazer. Total do valor dos computadores, a vida útil, calcula um ano, e aí como só foi usado meio ano, a gente divide por 2 essa depreciação anual. E aí tá correto realmente, a gente achou o valor de 2.800, tá? Essa questão tá certa. Dessa vez realmente corresponde aos 2.800, né? Porque ele tá pedindo na questão o valor da despesa de depreciação, tá? Debita a despesa de depreciação, credita a depreciação acumulada. Esse vai ser o lançamento que a gente vai fazer para registrar essa depreciação de julho até dezembro, tá? Relativa a esses computadores. E claro, as impressoras também serão depreciadas na mesma proporção, certo? E é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa terceira aula, tratando do nosso ativo imobilizado, tá? Dessa vez a gente considerou as formas de depreciação, como a gente calcula essa depreciação. Mostrei para vocês através de questões e eu não quero que você perca nenhuma questão desse tipo, tá? Ficou com dúvida? Volta lá na parte da aula que você não entendeu direito. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, entra lá no meu Instagram, manda um direct que eu vou ter o maior prazer em resolver as suas dúvidas, tá certo? Um grande abraço e dá um joinha aí nesse vídeo, tá joia? Até as nossas próximas aulas.